Você sabia que o seu corpo é totalmente obediente ao seu estado de consciência? É exatamente isso. O seu corpo é somente um reflexo do que você está realmente consciente de ser. E se você ainda não tem essa informação, esse vídeo é para você. Aqui você vai esclarecer essa questão que muitos ficam em dúvida sobre o corpo e mente, sobre o alinhamento para que você possa materializar tudo aquilo que você deseja, para que você tenha uma vida fluida. Não sei se vocês já ouviram esse ditado, mas ele é um dito muito popular. Um corpo fraco não aguenta uma mente forte. Então, qual é o tipo de corpo que você tem mantido aqui no plano 3D? É isso mesmo. Esse é um exercício que eu estou fazendo para vocês estarem perguntando e respondendo para si mesmo. Quais são os exercícios físicos que vocês têm feito para manter o corpo de vocês forte? A musculatura das pernas, a musculatura dos braços, o avatar que aqui no 3D funciona para você realizar os seus sonhos, para você caminhar, para você vivenciar, para você tocar, para você enxergar. Então, a pergunta que eu faço é: como você tem cuidado disso? Então, essa resposta vai dizer muito sobre o seu estado de consciência. Então, por muitas vezes, você vai lá, está fazendo as suas suposições, está integrando o seu ser, mas entenda que uma mente forte, se o seu ser é uma mente forte, ela precisa habilitar em um corpo forte. Se você está se perguntando quem eu sou, o meu nome é Thay Vieira, eu sou psicóloga e o intuito aqui desse canal é que você tenha uma mudança de mentalidade para uma mentalidade de sucesso. Além disso, eu trago dicas incríveis sobre a lei da suposição, que é o que eu acredito e o que eu aplico na minha vida, sobre a física quântica e a lei da atração. Então, se você quer resultados na sua vida, aqui é o canal. Já vai se inscrevendo para você não perder nenhum conteúdo que aqui eu posto e já vai deixando o seu like. Bom, gente, o que acontece com o reflexo do corpo? E aí eu vou contar uma experiência da minha própria vida para vocês entenderem. E eu li um livro de Dr. Joe Dispenza que fala exatamente isso, mas eu não tinha esse conhecimento quando eu tive câncer. Eu tive câncer, tá? Eu tive um carcinoma infiltrante maligno nível 4. Eu era bem nova, né? Era um diagnóstico muito preocupante, um diagnóstico condenatório, né? Onde a minha mãe ali precisou assinar um termo de sobrevida sobre a minha vida, porque quando você faz a quimioterapia, né? Você não tem como selecionar as células que estão ruins e boas. Você simplesmente vai, né, combatendo todas. E por isso você perde a questão da longevidade. Mas o que aconteceu no meu processo e que eu só fui ter esse entendimento ao despertar de consciência? Eu já era psicóloga, tá? Quando eu tive câncer, eu já tinha muita experiência com os poderes da mente, com as questões mentais, mas eu ainda não tinha todo esse entendimento que houve nesse despertar de consciência. Eu não tinha toda essa informação que hoje nós temos acesso e eu considero essencial para que nós possamos colocar em prática, e é o que eu faço na minha vida, para termos a vida dos nossos sonhos. E o que aconteceu no meu processo? Eu tive um diagnóstico bem grave, né? E eu estava bem jovem e em nenhum momento eu me abati ou me coloquei naquele diagnóstico. Mas não é que eu estivesse praticando a lei da suposição. Na verdade, ela estava atuando na minha vida e só atendeu aquilo que eu estava consciente de ser. Mas eu não sabia sobre lei da suposição, eu não sabia sobre lei da atração, eu sabia, sim, sobre a consciência coletiva, sobre Carl Jung, os 31 volumes, óbvio, como psicóloga, né? Eu tinha alguns entendimentos sobre os filósofos que nós estudamos, né? Sobre a coisa mais científica.
mas eu não tinha uma noção do que eu estava fazendo a simplesmente não me importar com aquele diagnóstico, mesmo sendo um diagnóstico muito grave. O que eu tenho de recordação de tudo isso em fotos é eu rindo muito careca, porque sim, eu fiquei careca na segunda quimioterapia que eu fiz 16 quimioterapia, 4 vermelha e as demais foram brancas, e na segunda vermelha o meu cabelo caiu por completo. Mas tudo renasce, e se alguém que está aí me ouvindo do outro lado está com essa enfermidade, não fique com problema, não fique chateado, porque agora, né, já nem cai mais o cabelo, já coloco aquelas toucas de gelo, e quando acontece alguma queda é bem pouca, reversível. Na minha época era mais cruel, mas mesmo assim, gente, eu simplesmente sorria. Vocês veem as fotos, eu fico observando as fotos, eu rindo careca, eu rindo fazendo um tratamento, que é um tratamento que as pessoas falam que é muito doloroso. Mas eu não posso dizer para vocês que é doloroso, porque não foi doloroso para mim. Quando eu fazia quimioterapia, era como se eu estivesse utilizando um medicamento para dormir. Porque eu simplesmente dormia a quimioterapia inteira. Olha o meu estado de consciência de ser. E é isso que eu quero que você preste atenção, porque isso fez toda a diferença na minha vida. E isso vai fazer a diferença na vida de vocês também. Uma vez que vocês aplicarem o estado de consciência de ser. Então, eu simplesmente dormia a quimioterapia inteira e toda vez que eu acordava, né, das quimioterapias que eu fazia, eu falava, eu quero 2 coxinhas da Lecador e uma Coca-Cola. E o meu médico falava, olha, se você está bem, tudo bem, não tem problema nenhum, você pode comer à vontade. Eu disse, eu posso malhar? Posso ir para academia? Ele dizia, sim, se você está se sentindo bem. Por quê? Porque não é comum que isso aconteça. Tanto que eu fui até separada dos demais pacientes que ficavam fazendo quimioterapia. Porque as pessoas ficam 5 dias no quarto passando muito mal. As pessoas, né? Existe um processo que faz muito mal e que eu não passei por ele. Né? Eu não passei por ele. Então, eu só sorria, eu brincava. Eu lembro que eu só pensava em fazer churrascos nos finais de semana. Eu pensava em vida. E o que a vida me trouxe? Vida. Quando eu fui operar para retirada do carcinoma, ele já não existia mais. Né? Eu fui fazer os exames, né, para fazer a cirurgia, e a médica que me atendeu falou: olha, eu fiz sua ultra, a minha secretária, ela tem câncer também, um CA, como você teve esse diagnóstico aqui, mas esse diagnóstico tá estranho, porque eu não encontrei nada e você não tem nada. E aí eu liguei imediatamente pro meu oncologista, um beijão, doutor Gustavo Polva, famosíssimo aí. Liguei imediatamente pro doutor Gustavo, e o doutor Gustavo falou para mim, olha, eu vou comemorar. Eu vou comemorar, tá? E quando eu fui falar com a minha mastologista, ela disse, eu quero margem de segurança. Eu vou abrir você, porque eu preciso entregar para um patologista, para o patologista me dizer se realmente você não tem mais nada. Porque ele pode ter corrido para outro lugar e eu não estar visualizando, isso ser um falso negativo e você voltar a positivar e eu não ter como te salvar. Bom, eu fiquei extremamente aborrecida por ela não acreditar, né? Mas entendo a parte técnica, a parte da ciência que ela colocou ali, né? Ela foi profissional, muito profissional, e ela me abriu. Foram tirados 18 linfonodos negativos. E aí eu fiquei me perguntando depois e me questionando, e conforme eu ia fazendo os tratamentos, após a cirurgia, foram 25 radioterapia, as pessoas que me atendiam, os médicos, eles perguntavam se realmente eu tinha câncer maligno. E eu comecei a questionar aquilo. Eu comecei a questionar que eu falei, gente, eu não tenho esse diagnóstico. Porque não é possível, ninguém, até os médicos agora estão dizendo que eu não tenho. Mas o que aconteceu no meu processo? Né? Eu tinha um nódulo, sim, que foi tocável por mim, pelos médicos. A minha irmã, na época, ficou desesperada porque era um nódulo bem grande, ele tinha um tamanho de um caroço de amêndoa. E simplesmente ele se dissolveu, simplesmente ele teve que ir embora. As células tiveram que voltar à normalidade. Porque em nenhum momento, em nenhum, gente, eu assumi, eu tenho que ser bem sincera, com toda a sinceridade, gratidão que eu tenho por ter sido salva dessa doença. Em nenhum momento, em nenhum,
eu orei a Deus que me desse a cura. Em nenhum momento eu disse, Deus, me cura disso. Não. Eu tinha outros pedidos, eu tinha sonhos, né, como eu tenho hoje. Eu sonhava e ia realizando. Eu lembro que eu materializei um apartamento num resort que eu queria. Hoje eu moro num muito melhor, porque a gente vai sonhando mais e mais. Mas foi um dos primeiros resorts que eu morei, resort. E assim, depois disso foi só indo para mais resorts, né? Porque é sempre mais do mesmo. Mas eu lembro que eu materializei muitas coisas, eu materializei um trabalho dos sonhos no momento mesmo de enfermidade. Eu não queria ficar parado, eu queria que algo acontecesse, um negócio, alguma coisa. Enfim, tudo. Eu tinha bastante sonhos e fui conquistando os meus sonhos, fui fazendo as minhas coisas, mas sem pensar que eu tinha aquela enfermidade. Então, se é sobre onde a gente coloca a nossa energia, vocês entendem por que veio a cura muito rápido? Não é porque eu fui a selecionada, porque eu sou melhor do que as outras pessoas que não obtiveram cura. Não, não é sobre isso. É simplesmente como você encara o processo quando você recebe uma notícia, e seja ela qual for. Então, gente, eu vim falar com vocês a respeito disso para que vocês entendam como o corpo da gente, ele obedece o nosso estado de consciência. E aí, vocês podem dizer, mas eu tenho obesidade, eu tenho problemas de tireoide. Eu estou falando do corpo físico, sim. Porque tudo que está em cima é como que está embaixo. Mas entenda que tudo é espiritual. Você alimenta-se saudável, você cuida-se. Como que é o seu momento do seu banho? Você toma banho de qualquer jeito, nem sabe onde passou sabonete, ou você realmente tem zelo por você? Você olha, você tem hábito de olhar as suas unhas e dizer, nossa, que legal, que tá tudo muito bem feitinha, né, arrumadinha. Você gosta de andar com seus cabelos alinhados, bem vestido. Como é que é o seu freestyle? Isso tudo vai obedecer o seu estado de consciência. E assim é na vida. O que você está consciente de ser é o que você é hoje. Se eu te perguntar quem você vai me dizer. É o seu estado de consciência. Vocês entendem, gente? Então o corpo também obedece, não é diferente. O seu estado de consciência. Quantas pessoas, né, falam toda segunda-feira eu vou começar a academia. E aí esbarra no ego, que já está acostumado ao sedentarismo, a ficar cômodo. Ele vê um hábito estranho e começa a lutar. Aí a pessoa começa a ter preguiça, aí no outro dia chove, aí dá desculpa que está chovendo, enfim, vai dar 1 milhão de desculpas. E acaba mesmo desistindo. Não consegue nem fazer caminhadas. Precisa existir uma vontade, um querer. Precisa existir uma placa como eu coloquei. Faça o que tem que ser feito. E ponto. Eu tenho que fazer toda a minha rotina que tem que ser feita e não importa o que aconteça. A não ser, óbvio, que haja uma coisa muito maior, uma questão familiar ou uma questão de saúde comigo, algo que fuja o meu controle. Mas é o que eu ensino sempre para vocês aqui, né? A gente tem que fazer uma pergunta, que é uma pergunta que é válida para a nossa vida. Está no meu controle mudar tal situação? Se está, eu vou mover mundos e fundos, eu vou entrar em ação. Tá comigo. Mas quando não está, eu simplesmente sei que existe uma inteligência divina que está tratando de todas as coisas. Então é um momento meu realmente de soltar. Mas na suposição, você é esse ser. Então entendam que muitas vezes a gente esbarra em questões que são difíceis. O corpo está incongruente com uma mente forte. E aí você vai precisar mudar os seus hábitos. E você vai precisar se esforçar para que isso aconteça. Porque como é que você vai supor que você é um atleta e você está bem, muito acima do seu peso? Você precisa regularizar isso. Existe um alinhamento entre o nosso corpo, tá? Entre a nossa mente, entre o nosso espírito. Então, quanto mais estiver alinhado, melhor vai ser
para que você tenha um colapso da função de ondas. E para quem deseja ter um corpo saudável, e quando eu falo de saudável, eu não digo só um shape legal. Eu digo saúde corporal mesmo, musculatura forte, para que você não precise de bengalas quando chegar numa idade sênior. Se você está trabalhando a saúde do seu corpo, pode ter certeza que a sua mente está aplaudindo e ela vai refletir isso. Esse é o seu estado de consciência de ser. É o que você está consciente de ser. Você está consciente de ser uma pessoa saudável. Você está consciente de querer saúde. E por esse motivo você está sendo. Quando você resolve fazer uma yoga, uma caminhada, uma luta, enfim, um exercício que melhor lhe convém. Mas você simplesmente faça. Porque uma coisa é certa. O seu corpo reflete exatamente o seu estado de consciência. Bom, gente, eu espero muito ter ajudado vocês. Já vou pedir para que vocês compartilhem com as pessoas que vocês realmente amam esse conteúdo incrível, para elas entenderem como o estado de consciência vale para tudo nessa vida. E quando essa chave virar, eu tenho certeza que vocês vão conquistar tantas coisas, que vocês vão ficar gratos eternamente por esse conteúdo de tanto valor. Bom, gente, eu vou pedir para que vocês também deixem um comentário de vocês, se vocês estão gostando dos conteúdos aqui do canal, quais são os conteúdos que vocês querem que eu traga aqui, se vocês querem que eu continue falando sobre a lei da suposição, que é o que eu aplico e tem funcionamento. Então vai colocando no comentário, que vocês sabem, eu leio todos eles, eu amo ver o comentário de vocês, eu fico super feliz a cada like, a cada comentário, a cada momento que vocês compartilham. Isso para mim é uma grande energia de troca, é o que me faz estudar cada vez mais e cada vez com uma profundidade maior para trazer conteúdos incríveis aqui para vocês. Desejo a todos vocês excelentes manifestações, excelentes materializações. Até o próximo vídeo. Beijos da Thay. Tchau, tchau, galera!